Eliana Rosa hoje vai falar um tiquinho sobre o artigo de Fernando Haddad, o ministro, dizendo que o Brasil que cresce e gera oportunidades tem como alicerces a disciplina fiscal. Eu estava lendo esse texto aqui, cujo título é Paz e Prosperidade. O que você achou do texto, hein, Ju? Bom dia. Tudo bom, Sheila? Bom dia para você, para Carlinha. Feliz ano Feliz novo. ano novo. Bom dia aí para os nossos ouvintes. Vamos aí começar com o pé direito e o ministro Haddad certamente precisa de muita sorte nesse desafio de recuperar a credibilidade perdida em relação ao compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Esse artigo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, publica hoje na Folha de São Paulo, ele deixa muito claro ali o compromisso com o equilíbrio fiscal, com a responsabilidade com as contas públicas. Ele sabe que a questão da credibilidade fiscal ela é fundamental para manter os bons números da economia brasileira. Ele fala aqui que o Brasil encerrou mais um ano de crescimento econômico expressivo, com avanços na condição de vida da população, mais igualdade de renda, mais oportunidades. De fato, a gente teve um ano muito positivo, com a economia crescendo aí na casa de 3,5%, menor desemprego da história. E aí ele continua dizendo que a tranquilidade, no entanto, é construída diariamente com diálogo. E aí ele fala: conseguimos alcançar o resultado que propomos em 2024, que é entregar a meta fiscal. A questão é que ele vai escrevendo no artigo o tempo todo que houve um esforço, houve ali um esforço para poder entregar a meta que vai ser cumprida, mas a questão da confiança, ela não está em relação à meta desse ano, porque o governo vai conseguir entregar a meta de equilíbrio fiscal, né, que é a diferença entre receitas e despesas dentro da margem de tolerância que permite entregar um déficit de 28 bilhões, muito porque as receitas cresceram quase 10%. As projeções mais otimistas apontavam que as receitas cresceriam ali 4,5%. Então, o governo teve uma arrecadação recorde histórica, com um crescimento forte da economia, que foi muito estimulada pelo gasto público. A economia não cresceria 3,5% se não houvesse um gasto tão forte. Então, a discussão é muito essa, do crescimento artificial, que não é sustentável, que gerou inflação e que causou essa insegurança ali no final do ano, né, dessa virada, fazendo o dólar disparar. E o fato de que há uma desconfiança de que não adianta cumprir a meta de 24 se é 25, 26, ela não é sustentável. Então, é importante, ele coloca isso, e aí ele vai colocando que ele acredita nisso. Né? Ele escreve assim: o controle do gasto público é um fator determinante nesse processo. As medidas aprovadas pelo Congresso vão ajudar a dar fôlego à questão dessa regra de equilíbrio das contas. E aí, esse discurso todo, ele vai na direção do que se acredita que o Haddad defende e acredita. A questão é ele convencer os russos. A questão é política. Ele, nos últimos embates políticos, ele perdeu força. Politicamente, ele tem uma dificuldade de implementar medidas mais estruturantes, porque a questão do pacote fiscal que ele destaca aqui, que foi aprovado no Congresso e muito desidratado, né, pelos próprios congressistas, é um pacote que deixou de fora medidas estruturais importantes, porque para a regra fiscal ficar de pé, equilíbrio entre receitas e despesas, a própria regra que o governo criou diz que as despesas só podem crescer até 2,5% acima da inflação. E os gastos estão crescendo em torno de 6%. Ele fala que está desacelerando, mas está desacelerando ainda de forma insuficiente para poder garantir a estabilidade das contas públicas. Então, ficou de fora, por exemplo, o crescimento explosivo do seguro-desemprego. Como é que pode o seguro-desemprego estar explodindo com o desemprego no menor patamar da história? Tem algum problema nessa regra. Deixou de fora, por exemplo, uma questão que é estrutural, que são os benefícios da Previdência não estarem atrelados ao salário mínimo, que é uma forma de continuarem crescendo pela inflação, mas não com o plus
salário mínimo também, que tem feito as despesas previdenciárias crescerem de forma muito excessiva. Então, ele até fala, né, Sheila, Carlinha, que não era uma bala de prata, o pacote fiscal, que outras medidas vêm por aí, mas ele ainda não sinalizou que medidas que vêm por aí. Então, você tem esse desafio grande do Haddad de, no começo do ano agora, fazer sinalizações mais contundentes em relação ao compromisso fiscal. Isso vai ser fundamental, viu? Porque isso tem capacidade de acalmar os ânimos, puxar o dólar um pouco mais para baixo, num cenário já difícil, né, internacionalmente, com Donald Trump nos Estados Unidos. O que vai acontecer é que o PIB brasileiro vai desacelerar. Não tem jeito, com inflação alta, os juros 15% aí previsto para esse ano. No começo do ano a gente vai ver o PIB ainda crescendo, com uma safra agrícola recorde, com um ganho de renda ainda, porque o salário mínimo esse ano cresce quase 8%. Então você tem, não é uma desaceleração, você não vira a chave. Então a economia continua bem nesse começo de ano, mas não tem como nenhuma empresa crescer com juro de 15%, não se investe, não se gera emprego. Então, e o governo tem que deixar a economia aos poucos desacelerando mesmo para ficar num crescimento sustentável. Não adianta a gente viver de voo de galinha em voo de galinha, né, que é o histórico do Brasil da década de 80 para cá. A gente cresce, depois aí gera inflação, porque aí coloca impulso demais para a economia crescer, depois ela não se sustenta. Então isso é muito ruim, porque para a desigualdade diminuir no Brasil, a gente precisa ter crescimento sustentável aí na casa dos 3% durante muito tempo. Ele mesmo fala aqui no artigo Haddad que os investimentos cresceram, e é verdade, mas ainda estão num nível baixo para sustentar um crescimento robusto que permita a desigualdade no Brasil, que é uma das maiores do mundo. Então ele faz um esforço ali para mostrar que tem esse compromisso, mas você tem uma dúvida política se é um governo que vai deixar a economia desacelerar. A economia esse ano deve crescer na casa de 2%, depois de crescer 3,5% em 2024. Uma inflação pesando ainda aí na casa de 5%. O que pode ajudar o bolso é a safra agrícola recorde, que vai ajudar uma oferta muito forte de alimento, pelo menos ajudando a compensar o impacto da alta do dólar na inflação, que já está pesando na inflação, tanto de alimentos quanto de produtos da indústria. Já estão sendo repassados os impactos do dólar na inflação. Então, a gente pode ter uma economia muito melhor em 2025, crescendo bem ainda, com baixo desemprego, se houver responsabilidade política. Ele até fala aqui uma coisa que, lembrando que hoje o Gabriel Galípolo assume como presidente do Banco Central. Ele é o menino de ouro, que o presidente Lula chama ele assim, e é um teste para a autonomia formal do Banco Central. E isso também está gerando uma certa desconfiança, porque por mais que o Galípolo ele já seja diretor aí, há um ano do Banco Central, inclusive votou por aumento de juros, fez discursos duros em relação ao controle da inflação, treino é treino, jogo é jogo, né? Quando o Galípolo sentar agora, a partir de hoje, na cadeira do Banco Central, ele vai ser testado, porque ele está com uma espada na cabeça, é um governo que quer que os juros caiam, e ele fazendo um discurso de responsabilidade, de compromisso com a inflação, vai cair quando tiver condições. E aí o Haddad escreve aqui, porque ele sabe que essa é uma questão também que está atrapalhando a confiança no governo. Ele escreve assim, olha, no artigo da Folha, ele fala que as instituições fortes e autônomas, e ele defende isso, vamos crescer com instituições fortes e autônomas. Então, são vários recados aqui no artigo do ministro Haddad, hoje aqui na Folha de São Paulo, um artigo que fala para dentro do governo e para fora também, para os agentes econômicos, para o empresariado. É um ministro que tem credibilidade, só que é um ministro que não faz sozinho, né? Ele não pode sozinho fazer todo o ajuste necessário. Então, é um ministro, eu me lembro que no último encontro, finalzinho do ano passado, que houve aqui em São Paulo, no aquele almoço tradicional da FEBRABAN, da Federação Brasileira dos Bancos, estavam lá os representantes do sistema financeiro, grandes empresários, e todo mundo que eu perguntava, eles falavam, olha, eu acredito no Haddad, eu acho que ele realmente é comprometido, a questão, e todos eles me falaram exatamente essa percepção, a questão é que ele está com dificuldade política de implementar as agendas. Então, você tem um potencial grande aí de implementação
de uma agenda que está acontecendo, né, no Brasil. Você vê, a gente teve reforma tributária finalmente aprovada, teve o acordo Mercosul-União Europeia, que vai ser muito importante para o Brasil poder conquistar mais espaço no comércio internacional. Tem coisas boas acontecendo, né? A questão é que, para a gente poder continuar crescendo, o alicerce da casa ele tem que estar firme. E não adianta estar a casa linda, florida, com um belo jardim, se as colunas da casa elas não estão firmes. Então a gente tem um potencial gigantesco, tem uma casa linda, cheia de flores, né? O Brasil ele escreve que tem um potencial energético, energia verde, gigantesco. Nenhum país do mundo tem um potencial de atrair investimentos para a energia limpa como o Brasil tem. Nenhum país tem a oferecer o que o Brasil tem de potencial de energia limpa, que é o grande assunto do mundo: gerar energia em volume e em quantidade, né? E na questão de uma energia verde, de uma energia limpa, todo o potencial que a gente tem de transformar energia poluente em energia limpa. Nenhum país tem a oferecer o que a gente tem. Então a gente tem um potencial enorme. É uma população que trabalha muito e que merece um futuro muito melhor. A gente merece um país menos desigual, a gente merece um país com maior crescimento, com mais oportunidades, e a gente tem muita chance, tem todas as ferramentas para que isso aconteça. Agora, politicamente, não dá para ter essa farra das emendas parlamentares, para ver um governo que também é pouco comprometido com a responsabilidade fiscal, com o crescimento sustentável, que o Haddad está defendendo, mas que uma andorinha só não faz verão. O próprio judiciário também trabalhou contra o pacote de corte de gastos, querendo manter seus privilégios. É o país dos privilégios, né? Então, eu acho que a gente tem muito potencial, e nesse primeiro dia do ano, acho que a gente tem que ter como eu falei ontem do Ariano Suassuna, uma esperança realista. A gente sabe que é difícil, mas tem muita gente comprometida. Eu acho que o Haddad está comprometido, essa é uma visão que se tem de uma maneira geral na economia, e politicamente, acho que, inclusive, para planos eleitorais, o governo precisa fazer a coisa certa, porque essa estratégia de gastar muito para estimular o crescimento econômico, e muita gente fala, os economistas estão errando, né? A economia está crescendo muito acima do previsto, claro, né? O governo está gastando muito. A questão é que, se continuar com essa estratégia, gastando muito, o governo vive uma crise de confiança. Então, isso pode se reverter ao contrário. Quanto mais gastar a partir de agora, mais isso pode gerar mais desconfiança, mais alta do dólar, mais inflação, mais juros, menos crescimento. É uma estratégia de mais gasto que não vai gerar mais crescimento. Então, até politicamente, Sheila, Carlinhos, a gente espera que o governo olhe e o Haddad consiga convencê-los ali na ala política de que, mesmo que eles não concordem, se eles insistirem nessa receita de gasto, o tiro pode sair pela culatra. E aí chegar em 2026 na corrida eleitoral, e ao invés de ter mais crescimento, ter menos. Podemos ter um risco maior para crescimento. Então, primeiro de janeiro, Carlinhos, Sheila, a gente tem que ter esperança realista, e o Brasil pode muito e merece muito, né? Ah, sem dúvida, Ju. Você tem razão demais. Muitos elogios aqui pro seu comentário. Mas sua pensata hoje foi uma pensata. Foi. Olha. E esse artigo do Haddad, ele veio meio que como um contraponto aos dados do Datafolha, né? Que mostram aí baixo otimismo dos brasileiros para esse ano que se inicia com relação à economia. E aí, um detalhe, entre aspas, o que o Datafolha ouviu: 2.002 pessoas em 13 cidades do Brasil entre os dias 12 e 13 de dezembro. A gente não tinha ainda, né, o dólar encerrando o ano como encerrou. Resta saber, daqui para frente, né, em outras pesquisas, como é que vai estar esse otimismo, né, a visão do brasileiro com relação à economia. Essa comunicação do ministro é muito importante, mas a gente está sendo bombardeado aí por um monte de coisa, incluindo o contexto internacional, né, Ju? A gente falava mais cedo aqui dessa questão dos juros nos Estados Unidos, que acabam elevando o dólar em todo o planeta, mas no Brasil a coisa tá que tá. A gente torce para que as pessoas tenham mais otimismo, mas que seja um realismo Esperançoso. esperançoso, com viés de alta e, acima de tudo, fincado na realidade, né? A gente tem que estar
otimista, mas fincado na realidade. Exatamente. Beijo pra você, Ju. Tá linda de branco hoje. Feliz ano novo. Acho que todo mundo dormiu com a roupa, hein? É tipo isso, Ju. Um beijo enorme para você, ótimo ano e até amanhã. Até amanhã. Um beijo enorme e bom ano Beijo. novo para todo mundo.